Coletiva com o técnico Gilson Kleina. Kleina, dois feitos importantes você tem. A permanência do Itabaiana e agora no Boa Vista. Vai repetir essa dose no Itabaiana agora? Olha, primeiro um prazer estar falando novamente com vocês. Quero aproveitar, né, toda a potência de vocês aí, toda a informação que vocês levam, mandar, né, o meu abraço, meu carinho solícito, né, a torcida itabaiana que sempre me acolheu. Espero que a gente possa fazer novamente um campeonato seguro, principalmente, né, o que nós fizemos dentro de casa. Ano passado a gente veio para uma situação que era mais desafiadora, que era a permanência. A gente ficou muito uma rodada, né, na zona de baixamento e conseguimos daí numa reta final a equipe adquirir pontos importantes. E quando eu fui para o Boa Vista era para dar o calendário e a gente conseguiu, né? O Campeonato Carioca, você sabe que é muito equilibrado, muito difícil, né, com grandes equipes. E nós não só damos o calendário, né, como o Boa Vista ano que vem tem Copa do Brasil e Série D. Agora esse ano, assim, ó, a minha perspectiva, junto com os atletas, acho que todos nós do Itabaiana, junto com o nosso torcedor, que nós possamos ter um pensamento mais ambicioso. E nós vamos tentar ser uma equipe forte na Copa do Nordeste, tentar brigar por pretensões ambiciosas e tentar bater também na Série C, a gente trabalhar com a tabela acima. Na Copa do Nordeste, o Itabaiana já mudou de fase uma vez, mas só de uma fase. A pretensão é maior agora. Exato, né? Foi o que minha chegada, falei isso para a diretoria e falei para os jogadores. Eu acho que todos nós temos que comprar a ideia. Todos, né? Vocês, a imprensa, o nosso torcedor, a diretoria, a comissão técnica, staff e os jogadores, né? Que são os artistas, que vai ter se mostrar esse comportamento para o nosso torcedor com o maior patrimônio. A gente tem que ter essa ambição. Nós temos capacidade, temos condições sim. É claro que não é fácil, não existe, né? Hoje cada competição tem as suas adversidades, tem seus equilíbrios e principalmente, né, a gente sabe que o futebol ele ficou mais caro. Mas a gente tem que buscar essa situação de querer brigar com a tabela de cima, querer ser uma equipe que tenha a pretensão de mudar de patamar. Então, acho que a nossa vida é tentar pregar isso. Espero que na prática, na execução, as coisas aconteçam. Ô, Kleina, você vem agora, né, com a missão de começar desde o início a Série C. Da outra vez você veio para salvar o time do rebaixamento. Qual a diferença, né? Você vai poder trabalhar desde o início aí com o grupo? Olha, o início do trabalho ele é sempre importante, por mais que o tempo que nós temos é um tempo curto, né? Quarta-feira que vem, uma hora dessa, nós estamos estreando na Copa do Nordeste. Praticamente é um grupo montado, a gente não vai nominar aqui quem trouxe A, B ou C. Eu quero que todos nós comprem a ideia, a gente vai implementar um conceito de jogo que possa ser uma equipe, dentro das características que a gente tem, uma equipe equilibrada, forte, mas que a gente tem um mental que a gente tem que tentar buscar a vitória dentro e fora de casa. Lembro bem o ano passado que nós fomos uma equipe muito forte dentro do Mendonção, dentro de casa, e nós éramos uma equipe frágil fora de casa. Tanto é que nós fomos buscar, acho que os primeiros pontos contra o Brusque, né? A gente mudando a forma de jogar, jogava de uma forma dentro de casa, de outra forma. Então essa identidade ela tem que ter dentro e fora de casa. Mudar uma, duas peças faz parte da estratégia. Agora, querendo um vestiário forte, um vestiário com vibração, com mentalidade vencedora. Kleina, a partir de quando você tinha um acerto verbal com o Itabaiana? Eu te pergunto isso porque o CSA, por exemplo, chegou a divulgar, achei até meio estranho, acho que é por conta do CSA, e que eles tinham acertado com você para que você assumisse o azulão do Butange. Como é que foi esse entendimento de retorno aqui para a Serra? Olha, o CSA também é uma grande camisa no cenário nacional, fico muito feliz de elogiado, de ser lembrado, mas assim, ó, todo momento eu fui transparente. O contrato com Boa Vista nós estávamos em vigor, então momento algum a gente entrou e sempre falando que eu só poderia conversar depois do dia 15, que era o meu contrato, até porque eu precisava respeitar o clube que eu estava e também não posso fazer isso com uma agremiação que eu estou trabalhando. Então realmente houve, mas não houve nenhum avanço. Então quando saiu isso pela imprensa, a gente respeita tudo, mas quando aconteceu do Itabaiana ter o respeito comigo, também dei a palavra e que depois do dia 15, que eu já tinha feito o distrato, e daí eu era o treinador do Itabaiana.
Gilson, seja bem-vindo ao Itabaiana outra vez. Quem nos fala é o repórter Adelbo Lima para Itabaiana FM 93 Esportes e Rádio Web, com Adel Ribeiro. Cleina, Itabaiana já estreia de hoje a 8 dias contra o CRB aqui mesmo, no Etelvino Mendonça. Você pediu algum amistoso para a diretoria antes da estreia na Copa do Nordeste? Bom, o prazer é tudo meu voltar. Obrigado mais uma vez. Espero que a gente possa ter essa parceria de novo com o torcedor, né? A gente sabe que o futebol é muito imediatismo, às vezes só avalia o resultado. Espero que a gente possa fazer diferente, que eu possa ter um ciclo de início, meio e fim e que esse ciclo seja vitorioso. Olha, não foi solicitado nenhum amistoso. O que nós vamos fazer sábado à tarde ou pela manhã, ainda devemos decidir o calendário aí por causa do gramado. Se a gente consegue fazer um coletivo entre nós, que eu acho que é importante, os atletas também dar uma soltada e para a gente também poder analisar mais as características de cada um. É claro que o trabalho tático já iniciou hoje, a gente vai colocar uns conceitos que entendemos que nós podemos ser uma equipe, a gente também tem que ter a ciência e a sabedoria que vão enfrentar uma equipe do CRB que já está formada, que está jogando Copa do Brasil, que está jogando Série B, que está jogando Copa do Nordeste, uma equipe forte que vem com um trabalho de um treinador já de médio a longo prazo. Então nós temos que ser uma equipe inteligente. Agora aqui dentro de casa não podemos perder a nossa identidade de ser uma equipe forte. Esse seu grupo de jogadores que você encontrou aqui? Olha, eu sempre digo assim, às vezes a gente contrata o passado do jogador, né? A gente não está no presente porque a gente tem que abrir uma nova página e fazer uma história forte com o Itabaiana. Então o que eu fiz aqui no Itabaiana passou também. Agora vamos tentar fazer uma nova história, mas uma nova história vencedora. Eu falei para eles que se foi indicado por mim ou não foi indicado por mim, o que eu quero é que todos nós aqui sejamos a família itabaiana. Todo mundo tem que estar feliz aqui. Então, acho que é isso que a gente está pregando. Eu estou vendo jogadores que estão comprometidos, alguns jogadores aquém, né, que pelo meu entendimento vai ter que fazer um lastre num trabalho um pouquinho mais físico, alguns jogadores que estão em transição, que precisam voltar, jogadores importantes, que é o caso do Leilson, né, que começou a transição agora, o menino que chegou do Lagarto, o Bessa, que também está em transição, e alguns jogadores assim que estavam algum tempo sem jogar, mas a gente tem que trabalhar, é assim que você faz o futebol, cada dia esse ciclo de trabalho todos nós temos que evoluirmos para que a gente possa ter uma equipe coesa. Cleina, desse elenco, 7 novos jogadores, você conhece alguém, você indicou alguém? Você chegou a conversar com a diretoria do Itabaiana a respeito do elenco que você treinou lá do Campeonato Carioca? O Carlão, por exemplo, está na ABC do Natal, tem lá também o Caran, que jogou aqui e bem em 2024. Tem alguma conversa desse sentido ou não? Olha, nós tivemos uma reunião ontem na minha chegada e as carências foi já colocadas, né? O Brunão foi para o ABC, ia nos ajudar muito. Carlão, Brunão. É isso, Brunão. Mas ao mesmo tempo foram buscar o artilheiro da Série A2, né? O Canela. É um jogador também que eu conheço, um jogador que performou esse ano, por mais que a equipe dele não foi bem, individualmente os números dele estão muito altos. Nós temos que performar esse Luan, que é um menino que fez um grande campeonato pelo Amazonas. A chegada aí também do Romário, que é um menino que veio do Guiné-Bissau. Esse é um que nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado, que está muito tempo sem jogar, para a gente não lesionar e não ter esse jogador no momento que a gente entende que tem que estrear. Tem que ter um cuidado com o Leilson, né? Um jogador de muita intensidade e teve uma lesão e está na transição. E ao mesmo tempo a gente precisa entender aqueles jogadores que estavam aqui e que evoluíram e que a diretoria entendeu que tinha que continuar porque tem a identidade do Itabaiana. Mas a chegada do Líger, sempre joguei contra o Líger quando ele estava no Paulistão, sempre tive a oportunidade de jogar com o Renatinho, quando o Renatinho era o meia do Botafogo do Rio, era o meia do Paraná Clube. O Cleito já tem uma identificação com o clube aqui, já teve um acesso. O Dione já teve o gol da permanência, né? O Cal, que entrou muito bem no time. Então a gente tem que ter isso daí, mas entender que jogam 11, né? Não posso também... sempre digo para eles que o segredo do sucesso eu não sei, mas do fracasso eu tentar agradar a todos. Eu tenho que ser justo. Então aquele que estiver melhor, performando, tem jogadores que vêm numa batida maior, outras menores, entender essa minutagem. Mas quem ganha com isso é o Itabaiana. Vou conhecer alguns jogadores que eu não conhecia, que é o caso do Isaac, do Ricardo, né? O Caio está fazendo lateral aqui, o Caio comigo jogou de volante, né? Então,
O menino que eu estou conhecendo hoje, o Pedro Igor, Ilimar, que está tendo uma maturidade, né, crescendo a cada ano. O Rodrigo, que é um baita de jogador do extremo, que estava no Paulistão. Conhecia ele na época, eu era treinador da Chapecoense, ele era garoto, era da base, né? Então você vê que o tempo vai passando para todo mundo, e hoje você vê esses jogadores com a gente novamente. Então, assim, ó, a receita é trabalho, a receita é mostrar realmente o que o Itabaiana gosta, que é uma equipe competitiva, uma equipe que tem que se entregar dentro de campo, porque é isso que o torcedor gosta. A gente sabe que um dos maiores entretenimentos desse povo aqui é ver o Itabaiana jogar, então a gente tem essa responsabilidade e esse amor, né, que vocês passam pelo Itabaiana é transcender para os atletas para eles representarem bem todos nós. Então, baseado nesse teu conhecimento do elenco que você trabalha agora, Cleiton, o que muda na tua metodologia de trabalho em relação àquele elenco que você pegou já em andamento para buscar e conseguiu, claro, com êxito, salvar o time naquele histórico jogo lá do Frasqueirão? É verdade. Eu trabalhei com o Jefferson no Náutico, né, o Léo conhecia aqui. Trabalhei com o Betão aqui, que eu conheci aqui, o Cresce a gente trouxe do Itabirito ano passado, o Calvin conhecer aqui, quem mais? Elimar estava aqui, que é o menino que veio do América Propriar. Então assim, ó, a cada dia a gente vai se conhecendo. Sou um treinador que vocês estão vendo ali na beira do gramado, tento tirar o máximo, a gente é exigente porque a gente quer que eles performem e atinjam seu auge. Então a gente tem coisas que está dentro da nossa mão, a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Então é importante a gente ter esse conhecimento, mas é importante a gente também ter a situação de se o atleta vai render ou não. O ano passado nós ficamos numa situação que não tinha mais mercado, não tinha onde mais contratar. Hoje você coloca a Série A, B, C e D, sendo que a D são 94 clubes. Então quer dizer, é muita gente empregado para você errar no mercado. Você tem que ser mais assertivo hoje. A cada ano que passa, você tem que ter um monitoramento de mercado muito forte, entender qual é a plataforma de jogo que você vai utilizar, para você estar mais próximo do acerto do que do erro. Errar vai errar sempre. Flamengo e Palmeiras fazem grandes contratações e erram. Se imagine, né, nós que temos um investimento menor, a gente tem que ter toda essa correção. Agora, se o atleta se a gente não conseguir desempenhar, performar, a gente tem que ter essa correção rápida. Já entender onde nós temos que buscar, né? Hoje tivemos a notícia do lateral esquerdo que machucou, porque não conheço ele, se não conheço o Manuel, né, mas me falaram bem dele. O Tarcísio foi na minha mão, que nós viramos ele lateral esquerdo e ele supriu muito bem. Então essa é uma carência que nós vamos ter que estudar, ver quem pode fazer essa situação para que a equipe esteja equilibrada, né? Porque são 19 jogos da Série C, são início de jogos aí da Copa Nordeste. Então são muitos jogos durante o ano que a gente tem que ter um elenco qualificado. Obrigado.